Sabe o que eu acho mais legal nesse trabalho de levar informação a quem precisa em relação ao diabetes? É a troca. É uma relação de via dupla, né? Eu aprendo com vocês, com as suas experiências e passo as informações que eu sei e aprendo também com os especialistas e até mesmo com algumas experiências que as pessoas me escrevem. E nas redes sociais eu sigo muita gente. E na televisão, quando eu trabalhava, me chamavam de contador de histórias, né? Então eu conheço uma história de verdade. Tem algumas pessoas que eu deixo até de seguir porque não se conecta comigo. Quando você começa a postar um mundo maravilhoso de glicemias perfeitas, não é que as pessoas não consigam, né, alcançar, né, ou ficar uma boa parte do tempo dentro da meta com aquele gráfico bonito e tal. Mas se tem uma doença crônica como o diabetes, vão ter oscilações e essas oscilações elas vão aparecer em algumas pessoas com mais frequência, em outras com menos frequência. Mas todo mundo vai ter um desafio, né? A pessoa que tem lá um gráfico mais retinho, ela tem os desafios dela. Talvez ela tenha a melhor tecnologia. E quem não tem, como que faz, né? E a gente não pode esquecer de que o tratamento ele tem que ser personalizado, né? E quando você começa a colocar resultados perfeitos, você acaba frustrando os outros. E a gente tem sentimento, né? Eu acho que o que vale mesmo é aprender, né? Aconteceu comigo, eu compartilho com vocês. Vocês também me contam um pouquinho do que acontece no seu dia a dia. E é essa troca que é importante, porque o diabetes é desafiador 24 horas por dia, né? Não existe segredo, não existe fórmula mágica, existe sim conhecimento, tomada de decisão mais precisa, mais certeira, e é isso que a gente tem que trabalhar, porque o diabetes em si, né, ele já causa essa oscilação, e aí vai da forma como a gente lida e que a gente trata. Claro, tem coisas que vão sair da nossa alçada. Por exemplo, em alguns momentos, né, questões do organismo vão afetar a glicemia. E aí a forma como a gente encara que vai fazer toda a diferença. E o canal Um Diabético tem esse propósito, eu criei com esse propósito. Eu contar minha história, contar um pouquinho do conhecimento, ser ponte, né, entre especialistas e as pessoas que convivem com diabetes e aprender com vocês. Eu já falei outras vezes aqui, se tem uma coisa que me frustra e que me deixa chateado é quando alguém fala assim, você tem a glicemia perfeita. Eu já disse, se eu tivesse glicemia perfeita eu não teria o diagnóstico de diabetes. Ninguém, né, que tem o diagnóstico de diabetes vai ter uma glicemia perfeita o tempo todo. Em algum momento essa glicemia vai dar trabalho e o que a gente precisa saber nessas horas é o que fazer, né, e como encarar esses obstáculos. É desafiador, não é fácil, não dá para romantizar uma doença crônica, porque senão a gente começa a falar que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, as pessoas que não têm diabetes vão achar que ter diabetes é algo legal e não é legal. É que esse foi o desafio que a gente recebeu da vida e a gente precisa lidar da melhor forma possível, mas a gente sabe que tem essas oscilações e tem dia que a gente não está nem afim de lembrar disso. Mas cada um tem sua história, né? Então me conta um pouquinho da sua história, algo marcante na sua vida, o que mudou, algo que seja relevante, que você gostaria de compartilhar comigo. Eu vou fazer questão de ler todos os comentários para aprender com vocês, porque, como eu disse, é uma troca. Eu passo informação e vocês passam experiências para mim. Boas glicemias, gente!